Boa noite, mais um programa Política e Cultura comigo, Luiz Regadas, e convidados. O tema de hoje é, afinal, Lula é descondenado ou inocente? Para alguns, perguntando, descondenado existe? Lula não é ladrão porque não foi inocentado, seus processos foram extintos por falta de prazos ou por falta de provas? Mas aqui estamos, no dia 26 de outubro, a 4 dias das eleições presidenciais brasileiras, uma das eleições mais importantes dos últimos tempos, devido não somente à bipolaridade, mas a bipolaridade porque seria o extremo da direita e nós não temos o extremo da esquerda, mas em votação, que está bem dividido, diferença de 4 a 6%, mais ou menos. Aqui estamos com o defensor público, professor Beron Rocha, professor doutor em Direito. Seja bem-vindo, professor Beron. Muito obrigado pelo convite, sinto extremamente honrado pelo convite, espero que seja um bate-papo, um diálogo aqui esclarecedor para todo mundo, quero ouvir perguntas aí, a opinião, né? Logicamente que eu quero aqui, dentro desse espaço, né, de debate, trazer aqui as informações mais verdadeiras, né, sob um ponto de vista, sob uma ótica jurídica. Essa é a nossa proposta de debate aqui, para esclarecer, trazer informações, aquelas que nós tivermos acesso, estamos aqui à disposição para informar e para tirar as dúvidas, por acaso, né, que acaso existam acerca, especialmente desse tema que é o nosso tema chave, né, que é o nosso tema principal, que é essa dúvida que algumas pessoas têm sincera. Algumas pessoas têm uma dúvida sincera. Como é que é isso? Né? Já que muitas pessoas não têm o conhecimento jurídico, elas perguntam como é isso. A pessoa é inocente? A pessoa é absolvida? A pessoa é um descondenado? Permanece como condenado? Quer dizer, são muitas informações desencontradas, muitas superficiais e outras de má-fé também, que a gente percebe, infelizmente, que existe, principalmente nas redes sociais. Então, eu estou aqui hoje para trazer luzes sobre essa questão e está à disposição para trazer, para tirar as dúvidas que as pessoas têm. Mas é um prazer enorme estar aqui com você, Luiz. Agradeço demais o seu convite. Mando um abraço também para o Erlon, nosso colega em comum, que intermediou esse nosso encontro. Com certeza, agradecer ao Erlon por a realização dessa live, agradecer a todos vocês que vão entrando, vão desde já fazendo suas perguntas, comentando à vontade, que quanto mais você comenta, mais essa live bula os algoritmos do YouTube e alcança, assim, o nosso boca a boca, faz a mídia crescer e ser vista. Então, hoje o programa é, afinal, Lula é descondenado ou inocente? O canal sempre trata de políticas públicas, tratamento sério e fazer a política de uma forma que chegue a você, não de forma de politicagem. Professor Beron, o ex-presidente Lula foi julgado por um juiz que inicialmente foi glorificado por grande parte da mídia brasileira, que era beneficiada com documentos verdadeiros ou não, à época, né? Esses eram divulgados para parte da população brasileira na grande mídia com seu grande alcance. Dentre eles, né, parte da sociedade, da população brasileira, entre eles juristas do Supremo, tomaram a sua informação como verdadeira e mandaram prender envolvidos ou não nas investigações que vinham em curso, dentre eles também da Lava Jato ou o Petrolão, né? Mas depois, um ano e pouco depois, um ano não, ela começou em 2014, né, Lava Jato, 2017, 18, Lula foi preso, em 2019, mais ou menos, veio o hacker de Araraquara, o Delgatti, que revelou a Lava Jato dos seus bastidores e a casa dos juristas Paradá começou a cair. Moro veio a suspensão do Moro, que levou à anulação dos processos de Lula. Mas, afinal, Lula é descondenado ou inocente? Lula foi absolvido ou não? Pois seus processos, segundo alguns falam, né, foram findados por falta de prazos que haviam exauridos ou por falta de provas. Com o senhor a palavra jurídica, por gentileza. Bom, primeiro, já que começamos a falar sobre a questão
da 13ª Vara Federal, né, Criminal de Curitiba, que era justamente a vara em que o atual senador eleito pelo Paraná, Sérgio Fernando Moro, era, à época, magistrado titular. Essa Operação Lava Jato, já ali no início, começou a mostrar algumas, digamos, divergências em relação à lei e às boas práticas do processo penal. Falo isso não olhando com o olhar de 2022, porque hoje é fácil falar, né? Essa visão. Eu acho que pouquíssimas pessoas conseguem defender a Lava Jato hoje sob o ponto de vista da dogmático, processual dogmático. Pouquíssimas pessoas, eu acho, que defendem. Pessoas que têm juristas de escola, eu absolutamente não conheço ninguém. Mas em 2014 a 2016, 2017, o número de juristas, de processualistas criminais que ainda defendiam a Lava Jato era muito grande. Era muito grande. Quer dizer, tinha uma defesa. Basta olhar, quem tiver curiosidade, pega um site jurídico. Eu não sei se posso colocar o nome, dizer os nomes dos sites jurídicos aqui, mas pegar, por exemplo, o Conju, vai encontrar inúmeras artigos defendendo, né, questões da Lava Jato. Vou colocar uma questão aqui que, à época, eu fui bem enfático de demonstrar que aquilo não era condizente com o bom processo penal. Era, por exemplo, a condução coercitiva do ex-presidente Lula, por exemplo. Essa foi uma demonstração claríssima de que a processualística levada, o rito processual levado ali na 13ª Vara Federal de Curitiba não estava em compasso sequer com as normas expressas no Código de Processo Penal. Porque para que alguém seja conduzido coercitivamente, ele precisava ser intimado para comparecer, se negar a comparecer de maneira injustificada. Somente isso. À época, hoje nem isso pode ser feito. Hoje o STF já ouviu a doutrina, né, ouviu as concepções dogmáticas do processo penal mais avançadas, no sentido de que aquele que é investigado, aquele que é acusado, não tem o dever de comparecer, porque ele pode ficar em silêncio, então ele não pode nem comparecer. É uma escolha dele. Mas, à época, ainda se entendia que era possível a condução coercitiva. Mas, para isso, era necessário a intimação prévia, a recusa de comparecer, e essa recusa tinha que ser injustificada. Nenhuma dessas três condições se deu, à época, com o ex-presidente Lula, quando ele sofreu a condução coercitiva. Muita gente ainda defendeu isso. Se a gente procurar lá nos artigos, se as pessoas não deletaram com vergonha, ainda vai estar escrito pessoas defendendo. Hoje, com a visão de 2022, já é muito mais difícil defender, principalmente depois que o juiz pediu exoneração, depois que foi fazer parte do ministério do outro candidato, quer dizer, que só se elegeu, ou pelo menos foi uma eleição mais tranquila, digamos assim, do que era contra o ex-presidente Lula, que na época, salvo engano, estava liderando as pesquisas também, como é agora. Então, a Lava Jato já apresentava problemas. Nós tínhamos ali, por exemplo, parecer do Ministério Público da Lava Jato sugerindo a prisão de pessoas porque assim facilitava a realização de delações premiadas. Isso não sou eu que estou dizendo, está dentro do parecer do procurador da República atuando na Lava Jato. Então, vejam, esses indícios já mostravam que existia alguma coisa errada ali. Aquele juízo universal da 13ª Vara Federal. E foi isso que caiu, primeiramente, no STF, lá nos embargos de declaração no HC 193726, foi a competência, a primeira coisa que caiu. O STF entendeu que, de fato, não tinha como tudo estar correndo numa vara só. Aquela vara de Curitiba não poderia ser competente para apreciar todos os processos que ela tinha, como se fosse um juiz universal. Então, essa foi a primeira decisão desfavorável
a 13ª Vara Criminal, julgando a sua incompetência. Mas até aí, a incompetência tinham sido anulados somente os atos decisórios, ou seja, a condenação, né? Eventual confirmação da condenação, outros atos não tinham sido declarados nulos. Somente depois, com o reconhecimento da suspeição do próprio juiz, quando foi reconhecida a suspeição, logo depois, no HC 164.493, em que se reconheceu a suspeição do juiz, aí não. Aí, com a suspeição do juiz, houve a nulidade de todos os atos, e aí tinha que começar realmente do zero com a apresentação da acusação, né? Da acusação inicial, que é a denúncia. Então, já que começamos a falar de Lava Jato, eu acho que, complementando o histórico que foi feito por você, eu acho que a gente consegue compreender aí para a gente partir para as próximas questões, né? Houve, desde o início, problemas na Lava Jato que eram reiteradamente apontados pelos juristas e que foi reiteradamente apontado pela defesa. Vejam, as pessoas imaginam que simplesmente o processo chegou no STF e a defesa tirou da manga uma carta e disse, olha, aqui, ó, ele é suspeito, ou essa vara é incompetente. Não foi assim. Desde o começo, com esses problemas que foram sendo apresentados pela Lava Jato, pela 13ª Vara Federal, tudo isso foi sempre indicado pela defesa do ex-presidente Lula. A todo momento ele indicava esses problemas e comprovava isso. E isso tinha amplo apoio na doutrina majoritária, na doutrina moderna. Alguns eram contrários. Esses contrários, hoje, já reconhecem que erraram. Como eu disse, eu não conheço ninguém realmente assim de envergadura que defenda a Lava Jato com todos os problemas que ela apresentou e que ficaram comprovados. E aí, lógico, essas questões chegaram ao STF e o STF reconheceu aquilo que os outros estão reconhecendo. Mas, professor, muitos dizem que não pode, ele foi julgado em primeira e segunda instância, tinha que ser preso, como já foi outro processo lá atrás, que mudaram as leis, penso eu, talvez pensando no amanhã de 2018, já prendeu o presidente Lula ou outro concorrente tão forte, né, que lá atrás mudaram que a prisão poderia ser em segunda instância, quando até então não poderia. Então, essas mesmas pessoas dizem o quê? Não, Lula foi solto por um amigo tirou, assim como o próprio Bolsonaro tem dito nos seus programas, que Lula, e até no debate, que Lula deveria estar preso, mas foi solto por um amiguinho que foi colocado por ele lá. Como responder essas pessoas judicialmente sobre isso? Olha, tem pessoas que absolutamente nenhuma resposta as satisfaz, né? Você mostra alguma coisa para ela, ela vira e olha para o outro lado, então não quer entender. Um desses processos que eu falei, do STF, a votação foi de 9-2. Um dos ministros que votou foi o ministro indicado pelo atual presidente, né? O ministro Nunes Marques. Então, quer dizer, se a pessoa quiser insistir, entender que foi um voto de amizade ou não, é porque ela não conhece mesmo o STF, não viu as decisões anteriores sobre outras questões. Então, assim, as pessoas se informam por redes sociais sem... As pessoas veem manchetes sem ler as notícias. É muito raso. Então, assim, quem entende mesmo sabe que não teve voto de amizade ali. Foi um voto com fundamentação. Como eu disse, foram 11 ministros votando. Não é um voto só. As pessoas dizem, quem deu isso foi o amigo. Não foi. Lá não se concede nada sozinho. Se concede uma liminar. Depois tem que apreciar, o colegiado tem que apreciar. Num desses processos, foram os 11 ministros que apreciaram. 9 votaram favorável, 2 votaram contra. Então, são ministros que não foram... Hoje não tem... Quer dizer, hoje nós temos... Na época, nós tínhamos o ministro Celso de Mello, não foi indicado pelo Lula, nem pela Dilma. Nós tínhamos o ministro Marco Aurélio, não foi indicado pelo Lula, nem pela Dilma. Nós tínhamos o ministro Gilmar Mendes, não foi indicado pelo Lula, nem pela Dilma. Nós já tínhamos o ministro... André Mendonça,
né? Então, assim, já tínhamos o ministro Alexandre de Moraes. Quer dizer, não é assim, do jeito que as pessoas falam, né? Então, assim, isso é fácil de encontrar. Se a pessoa tiver curiosidade, ela bota no Google, baixa a decisão e vai procurar lá quem estava lá presente, quantos decidiram favoráveis. E a pessoa vai ver o nome dos 11 ministros, quem votou favorável e quem votou contra. E o que é que significa o termo descondenado? Que as pessoas estão perguntando, esse termo não existe. Eu vim aqui para saber o que é isso mesmo, porque olha, eu comecei a fazer a faculdade de Direito em 2001, ou seja, tem 21 anos já que eu estou estudando, continuo estudando. Fiz a graduação, continuei estudando, especialização, continuei estudando, fiz o mestrado, continuei estudando, terminei o doutorado, continuo estudando, e eu ainda não sei o que é o descondenado. Eu queria realmente entender o que é o descondenado, porque os livros que tem aqui atrás, os outros que tem aqui ao redor, os das bibliotecas do mundo que eu já frequentei, nenhuma delas tem esse termo descondenado. Não Mas, existe. professor, tem entre aspas aqui no Google, e foi um termo que tinha no seu cartaz, né? Sim, porque O as tema, pessoas né? utilizaram esse termo, né? E aí Uhum. foi a maneira de chamar a atenção para falar sobre o tema. Não existe descondenado. A pessoa ou é culpada ou ela é inocente. O status natural de qualquer pessoa é de ser inocente. Esse é um ganho que nós tivemos, um ganho civilizatório, porque antigamente as pessoas já eram culpadas somente com um apontar de dedos de alguma autoridade. Se uma autoridade apontasse o dedo, aquilo já era suficiente para a culpa. Aquela autoridade já apontava, já dizia quais eram as provas, já dizia qual era a sentença e já executava a sentença sem direito sequer à defesa. Ninguém quer voltar a isso, eu tenho certeza absoluta. Que ninguém quer E voltar a podemos. isso. Não, desculpa, pode concluir. Não, pode falar. E podemos dizer que Lula foi absolvido no processo? Ele não foi absolvido porque ele não precisou ser absolvido. Então, veja, o status de todo mundo é inocência. Eu sou inocente, as pessoas que estão nos vendo são inocentes. Para que elas deixem de ser inocentes, elas precisam de uma condenação da qual não caiba mais nenhum recurso. Não cabe nenhum recurso. Então, falando aqui numa linguagem bem popular, então você pede, você tem 16 anos e pede a sua mãe, a seu pai, para ir, ou pede a mãe, para ir numa festa de um colega, de um coleguinha. E aí a mãe disse que você não vai. Só que você ainda tem a outra instância, que é pedir ao pai. Ou se você pede primeiro o pai e ele nega, você ainda tem uma outra instância, que é pedir a sua mãe. Então, enquanto não tiver esgotado essa outra instância de falar com uma outra pessoa, você ainda pode ir para a festa. Você ainda pode ir para a festa. Aquele não é um não definitivo. A mesma coisa a condenação. A condenação no primeiro grau não é uma condenação definitiva. A condenação no segundo grau não é uma condenação definitiva. Por quê? Porque o processo precisa ser analisado pelas instâncias superiores. Se houver um tema, uma questão que caiba a análise pelas instâncias superiores, o STJ, Superior Tribunal de Justiça, são questões federais das leis federais, e o STF, que é o Supremo Tribunal Federal, que analisa as questões sob a ótica da própria Constituição Federal. Isso eu estou falando que, logicamente, de uma maneira bem simples, né, tem muito mais nuances, etc., requisitos, mas é lógico que eu não vou desfiar isso aqui no tempo de poucos minutos, e também para pessoas que podem ser leigas no tema, então estou tentando falar de maneira mais simples. Então, só encerra quando depois, em determinado momento, eu não tenho mais a quem recorrer. Aí, se eu não tenho mais a quem recorrer, pronto, aí eu posso ser carimbado com o nome de culpado. Antigamente se dizia lançar o nome da pessoa no rol dos culpados, né? Aí eu tenho um juízo de certeza de que aquela pessoa é culpada. Pronto, aí ela deixou de ser inocente. No momento em que ela sofre uma condenação e essa condenação transita em julgado e não cabe mais nenhum recurso, pronto, essa pessoa perdeu seu status de inocência e passou a ser uma pessoa culpada. Antes disso, ela continua sendo inocente. O presidente Lula, o ex-presidente Lula, jamais perdeu o status dele de inocência, porque nunca transitou em julgado nenhuma das decisões em que ele
foi condenado, não transitou em julgado, ainda estavam pendentes de recurso. E tanto eram recursos válidos que foram aceitos. Tanto eram válidos os recursos quanto foram aceitos. Então, ele nunca perdeu o status de inocente. Ele nunca deixou de ser inocente. Essas condenações eram provisórias, não eram suficientes para dizer que ele era culpado. Por isso não precisou. Por isso ele não é um inocentado, porque ele já é inocente. Ele não deixou de ser inocente, então não posso dizer que ele foi inocentado. E por que eu não posso dizer que ele foi absolvido? Porque anulou-se todos os atos, o processo inteiro foi anulado. E a absolvição é aquilo que vem ao final de um processo, que pode vir, né, ao final de um processo. Como eu não tenho um processo, eu não posso dizer que ele foi absolvido. O processo todo estava enviesado, estava anulado, não servia. Então, agora, absolvido, que não precisou nem ser absolvido, ele nem precisou ser absolvido, porque o processo... Mas, professor, antes de falar aqui do Dose de Poesia, o poeta Alexandre Bauman, né, que tem aqui uma mensagem para o senhor, eu vou dizer assim, foi um processo tão bem esquematizado, né, que fez com que a primeira instância do Paraná julgasse, o TRF4, se eu não me engano, condenasse, né, e de uma forma tão rápida, que jamais foi visto na história brasileira. Mas aqui o Dose de Poesia fala assim, parabéns à TV W12 por trazer esse programa jurista, um dos autores de um dos melhores livros sobre a missão da Defensoria Pública, Custos Vulneráveis. Né, agradecer ao Doses de Poesia que está mandando essa mensagem, faça também sua pergunta, a Deise, que está por aí de Sergipe, e a todos os outros, que a gente ainda tem aqui mais uns 10 minutinhos. Então, professor, com base nisso... as palavras aí do Alexandre Bauman. Se quiser falar um pouco dessa importância da Defensoria Pública, principalmente que a gente vive um ataque no Judiciário brasileiro, né, das instâncias como o Supremo, né, que o Supremo decreta condenação das fake news e as pessoas acham que isso é censura. Então, a que ponto chegou o Judiciário brasileiro depois do golpe, principalmente, professor? E a importância da Defensoria Pública. Não existe a liberdade de expressão irrestrita, não existe isso em lugar nenhum. Esses direitos todos não são irrestritos, você pode fazer absolutamente o que você acha que pode. A liberdade de expressão, eu vou falar de uma maneira lato sensu, liberdade de expressão, liberdade de imprensa, liberdade de informação, de se informar, ela não é irrestrita. Precisa seguir uma ética, digamos assim, uma racionalidade, né? Uma determinada dose de respeito, de alteridade. Então, a liberdade de expressão ela não comporta, por exemplo, o discurso de ódio. Ela não comporta, por exemplo, a incitação ao crime. A incitação ao crime é tipificado como crime. A própria incitação ao crime não é liberdade de expressão. Isso não é liberdade de expressão. O discurso de ódio não é liberdade de expressão. A notícia não é liberdade de imprensa poder noticiar informações falsas, inexistentes, desencontradas, usar de fake news, pessoas usam fake news, são mentiras mesmo, fake news, né? São notícias falsas, né? A gente usa o termo em inglês, são notícias falsas, são mentiras que são colocadas, né? Com a deepfake, por exemplo, que é uma coisa horrorosa, né? Você pega o rosto de alguém e a voz dessa pessoa sintetizada ali pela inteligência artificial, por um programa de computador, como se ela estivesse falando uma coisa que a pessoa não falou. Então, assim, isso é liberdade de imprensa? Isso é liberdade de expressão? Lógico que não é. E se isso é uma ameaça à lesão, se essa é uma lesão ou é uma ameaça à lesão, a Constituição é bem clara de dizer que o Poder Judiciário pode, sim, se apreciar qualquer ameaça à lesão, qualquer ameaça à lesão. E se aquilo que se diz que é livre expressão está causando lesão ou ameaça à lesão, se aquilo que se diz que é direito de informação está causando lesão ou ameaça à lesão, o Poder Judiciário pode sim apreciar e fazer cessar essa lesão ou impedir que essa ameaça se concretize numa lesão.
E a PGR com o procurador Aras tem contribuído negativamente com essa barbárie brasileira que a gente vive lá, agora eu me esqueci o nome do cidadão Roberto Jefferson, entre outros malucos que estão aparecendo por aí? Olha, quando as instituições, aqui falando como professor, não como defensor público, mas como professor, as instituições elas guardam as suas missões. Elas precisam tem aqueles poderes que são colocados para as instituições, na verdade, são ônus, né? Não são para o bel prazer, não são privilégios. As prerrogativas são ônus. Você precisa exercer. Quando você tem um poder, você precisa exercer. Não existe vácuos de poder. Quando uma determinada instituição, um determinado poder, um determinado órgão, uma determinada instituição tem o dever de fazer algo, tem a missão constitucional de fazer algo, e ela não faz, abre-se o espaço para que outras instituições o façam, porque é necessário. Não existe vácuo de poder. Né? Se uma instituição recua, outra avança. Se uma avança, outra recua. Ou então tem um embate entre elas até fazer acomodação de forças. Isso, por exemplo, entre Ministério Público e Defensoria existiu durante muito tempo. A Defensoria Pública era muito restrita, pequena, foi ali constitucionalizada na Constituição de 88, já existia antes, mas era menor, era incipiente, só existia em alguns estados, e aí foi constitucionalizada, nacionalizada, federalizada a Constituição de 88, e o Ministério Público, enquanto a Defensoria era pequena, tinha atuações que eram, na verdade, da Defensoria. Então, por exemplo, representação de vítimas pobres, por exemplo, em determinados processos, fazia muito esse papel do Ministério Público. Com o crescimento da Defensoria, deixou o Ministério Público de fazer determinados papéis e a Defensoria ganhou protagonismo junto com o Ministério Público em outras frentes. Por exemplo, nas ações coletivas, nas ações civis públicas. Esses dois entes têm protagonismo de atuação. Por quê? Por causa do crescimento da Defensoria. Mas se uma dessas instituições ela recua, ela deixa espaço para que seja ocupado por outra pessoa, por outra instituição, por outro órgão, por outro poder. E me parece que, ao não, digamos assim, avançar nesse olhar de combate a determinadas condutas que ferem frontalmente a Constituição, que ferem o Estado democrático de direito, a dignidade humana, me parece que é como se que o Ministério Público Federal, por vezes, parece estar recuando diante de determinados frentes de atuação. E, lógico, se ele recua ou se ele hesita, titubeia, creio que outros poderes avançam nesse patamar. E você vai ver as CPIs, né, como a CPI da época da pandemia, você vai perceber partidos políticos ou associações apresentando pedidos de impeachment, vários, né, que nenhum deles foi despachado ainda, vários pedidos de impeachment. Você vai perceber o Supremo baixando portaria para instauração de inquérito, ou seja, porque houve, aí, essa é uma percepção compartilhada por alguns juristas, eu destaco o professor Pedro Serrano, o professor Juarez Tavares, o professor Lênio Streck, que houve ali um vácuo e precisa ser ocupado porque em questões que são tão importantes para a democracia, não pode ficar sem atuação. Certo, professor. A minha opinião, eu acho que a mídia ajudou a desconstruir o judiciário brasileiro juntamente com o golpe, né? Que aí passou-se talvez a julgar mais pela opinião formada da maioria ali. Isso de leigo por fora, opinião mesmo, digamos, de torcedor, né? Ou então de cientista político. Mas a gente viu que eles mesmos, deram depoimento do Supremo, que, posso estar equivocado, que no calor da emoção, eles acabaram julgando ali no julgamento, na parte do Lula, do Moro, né, quando eles falaram que naquele momento acabaram julgando pelo que tinha, né, e depois o Gilmar Mendes falando, depois percebeu que não era bem aquilo. Mas eu queria mais duas perguntas.
a do Bauman, para a gente terminar, né, nos 30 minutos, já está passando um pouquinho de forma rápida, 2 minutos para cada um no máximo, e sobre terminar com a Constituição Federal, que ela fez 34 anos, no último dia 5. O Bauman pergunta aqui, o senhor não acha que o que caracteriza é a liberdade de expressão, é a ausência da censura prévia, e o anonimato é vedado exatamente para que a pessoa seja responsabilizada caso faça mau uso da liberdade? Só que, Bauman, você não pode deixar, como ele falou no começo, ele vai falar sobre isso, mas você não pode deixar a liberdade para virar barbárie. Olha, de fato, o anonimato ele é vedado para que as pessoas apresentem suas ideias, porque existe o ônus e o bônus de se apresentar ideias. Você tem o bônus de apresentar ideias, mas deve arcar com o ônus da responsabilização das suas ideias. Lógico que todos têm que ter a liberdade para se expressar e, logicamente, ser responsabilizados por aquilo que está expressando. A censura prévia não deve existir. Não se deve presumir que alguém vai falar alguma coisa ruim ou vai ferir o direito de alguém ou ameaçar os direitos ou lesionar o direito de outras pessoas. Eu concordo com isso. A censura prévia não deve existir. Agora, se alguém reiteradamente lesiona, é possível se compreender que aquela lesão ela vai prosseguir. E aí você pode interromper essa lesão. Então, você imagina o direito de informação livre. Pode-se fundar um blog voltado ao incentivo à inferioridade, sei lá, de uma determinada região. Então, digamos assim, eu monto um blog e o título do blog já demonstra que a minha compreensão de que determinada região do país é inferior a outra região, ou que determinado gênero é inferior a outro gênero, ou que determinada orientação sexual é inferior a outra orientação sexual, ou que de pessoas de determinada cor de pele é inferior a outra. Eu já crio blog com isso e digo na descrição que eu tratarei dessas questões e defenderei essa ideia. Será que isso é possível? Será que isso é possível? Quer dizer, eu não posso, então, interromper esse blog, retirá-lo do ar, porque ele vai absolutamente contrário àquilo que é o objetivo da República. Então, a República tem objetivos. Todos são obrigados, se não a contribuir diretamente com a concretização do objetivo, a não atrapalhá-los. E principalmente quando a gente trata agora de momentos de mentira em cima da eleição 4 dias, que não há tempo de fazer o processo legal, né? Tem que tirar do ar imediatamente, porque aquela mentira, e principalmente impulsionada, pode prejudicar milhões de eleitores, né? Isso. E é isso que eu estou dizendo. A censura prévia não vai presumir que a pessoa vai falar alguma coisa. Ela precisa olhar para trás e ver, olha, isso no direito nós temos ações, ação inibitória, por exemplo, uma ação inibitória é com essa ideia, assim. Eu tenho uma ameaça de se causar um dano. Então, eu posso inibir que aquilo aconteça. Eu posso inibir que aconteça. Então, existe isso. A própria dicção da Constituição fala isso, né? Lesão ou ameaça à lesão, ou seja, ainda está ameaçando. É com esses fundamentos. Lógico que uma censura prévia absoluta, eu vou pegar um jornal que ele tem falou alguma coisa na coluna que se entendeu que era contrário à liberdade de expressão, mas ele tem várias outras colunas, não pode derrubar o jornal inteiro. Me parece que é uma medida exagerada. Mas se você funda um blog para falar somente sobre aquilo, então me parece censura prévia, me parece que tem uma ameaça à lesão, e aí eu não preciso deixar lesionar para que ter o direito a retirar determinados conteúdos do ar. Se eu tenho uma ameaça concreta, eu acho que está justificado a retirada do ar de determinado conteúdo para evitar que seja lesionado. Não me parece que seja uma censura prévia. Me parece Professor, que há aí uma precaução de não lesão. Professor, o papo está ótimo, mas vamos para a pergunta final. Agradecer a todas que participaram, pedir para que deixe seu like. Quanto mais likes, curtidas, comentários, deixar durante a live, depois da live, essa live vai ser vista por mais e mais pessoas, porque altera os algoritmos do YouTube. Diante das eleições, mais uma eleição presidencial brasileira, do final do segundo turno, agora no domingo, dia 30, o que dizer para as pessoas, principalmente quando a Constituição brasileira, nesse mês, fez 34 anos da sua existência?
é que as pessoas devem defender a liberdade que se tem, mas a partir da ótica constitucional. Liberdade irrestrita é uma prisão, não é a liberdade. Porque se você, só você é livre e as outras pessoas não são, isso não é liberdade. A liberdade é quando todos gozam da liberdade. A liberdade é quando nós temos um fundamento na Constituição para exercer essa liberdade. É quando a gente tem um ambiente saudável de se exercer a liberdade. É uma liberdade em que eu não tolho a liberdade do outro. Essa é uma liberdade saudável, em que todos têm a oportunidade de ser livres, e não só algumas pessoas que são livres. A Constituição, nesses 34 anos, é um marco importantíssimo da melhoria de vida das pessoas. Isso está a olhos vistos na saúde, na educação. Nós evoluímos em 34 anos. A defesa da Constituição é importante. A defesa da democracia é importante. São valores que a gente não deve abrir mão desses valores. Então, quando a gente for votar no domingo, e quando se for nos debates da vida política que nós temos, né, nos nossos ambientes todos, a vida é política, não existe nada apolítico, a vida é política, né? O salgadinho que a gente compra, a gente está fazendo política, ou a passagem de ônibus que a gente paga, nós estamos fazendo política, passear com um cachorro na rua, nós estamos fazendo política, a amamentação de alguém na rua, por incrível que pareça, é política. Então, quando se amamenta um bebê. Então, assim, tudo na vida é política. Ir para a escola é política. Possibilidade de ler o livro que você quiser, isso é política. Se mudar de estado e para outro estado é política. Escolher o seu emprego é política. Então, quando a gente for votar, a gente entenda que hoje nós temos um país livre, solidário, em razão da nossa Constituição. Vamos defender a Constituição, vamos exercer o nosso poder de voto, valorizando o que nós temos hoje, que é um ambiente democrático. Uma liberdade que está sendo ameaçada, né, com censura a jornalistas, assassinatos e outros mais, pelo direito de expressão que nós tantos falamos, como no caso da Marielle, indígenas, ambientalistas, entre outros que tivemos nos últimos anos, o aumento desses assassinatos. A vocês todos, professor, muito obrigado. Espero que tenham gostado, que volte sempre aqui e que vocês que nos assistiram. Muito obrigado. Deixe seu like e compartilhe essa live. Tchau, tchau. Até a próxima terça-feira e quarta. Boa noite. Forte abraço a todos e a todas. Com consciência. Valeu, professor.